E eu quero ler um texto com você, você que tem a sua Bíblia aí, Efésios 2, 12 a 14. Efésios 2, 12 a 14. Eu vou ler uma vez e depois eu vou mudar um pouco o texto para nós lermos. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação. Agora eu vou convidar você a mudar essa leitura. Eu vou pedir para você colocar eu, em vez de vocês, tá? Então você, a hora que você bate os olhos ali, eu vou ler aqui e você vai trazer para você. Naquele tempo, eu estava sem Cristo. Consegue dizer eu estava sem Cristo? Eu estava separado da comunidade de Israel, porque nós fomos enxertados no povo. Antes era só o povo lá de Israel, que era povo de Deus. Hoje somos os gentios que foram enxertados na videira de Deus. Então hoje nós somos o Israel de Deus. Eu estava estranha às alianças da promessa. Eu não tinha esperança. E eu estava sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, eu, que estava longe, fui aproximado pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a minha paz. O qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede que me separava. E aí continua no livro de Efésios 2, 18 a 19. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois família de Deus. Então, nós vimos aqui pelo texto que nós estávamos separados de Deus, mas aí, quando nós aceitamos a Jesus, passamos a ser filho de Deus, e aí, então, nós temos acesso a Deus, acesso livre ao Pai. E nós somos chamados a uma conexão profunda com Deus. Uma conexão, né? Hoje em dia é comum, né? O conectar-se, o estar conectado. E aí uns não conseguem ficar 1 minuto sem o celular, porque tem a conexão, vai ter uma resposta, não vai, interage um com o outro. E aí as conexões... presencial não, mas virtual, ela corre muito mais rápido. Mas Deus nos chama para ter uma conexão profunda com Deus, já que temos o acesso. Eu quero comparar isso com a internet, com o Wi-Fi. Creio que todos sabem o que é o Wi-Fi, né? Ela é uma tecnologia que permite essa comunicação sem o fio. Né? Então, creio que a maioria, quase que totalmente, tem internet em casa, tem o Wi-Fi, e aí tem a senha do Wi-Fi para poder entrar. Senão, você não tem acesso. E aí, quando o sinal está ruim, aí pronto, às vezes acabou, tirou o chão, porque eu preciso. Não posso ficar 1 minuto, até as criancinhas choram quando caiu o sinal, né? Então, há essa conexão aí. Mas o Criador, Ele nos chama a uma conexão muito maior com Ele do que você já tem tido. Porque nós temos que continuar e continuar a melhorar essa nossa comunicação. E esse Wi-Fi de Deus, ele tem uma internet ilimitada. Ele tem uma velocidade perfeita. Ele tem um sinal funcionando sempre, nunca falha. E a cobertura é sem fronteiras.
Quando você vai viajar, uma viagem de avião, tem um momento lá que eles dizem assim, desligue os seus celulares. Aí você não tem mais conexão nenhuma com o mundo aqui embaixo. Então, penso que muitas vezes nós perdemos a conexão com Deus. Ou temos uma conexão assim, uma que outra hora eu mando uma mensagem. Uma que outra hora eu mando um áudio para Ele. Mas Deus nos chama para uma conexão profunda com Ele. E aí nós vemos que eu digo assim, que a senha de acesso é Jesus, mas para isso é a oração. É a oração que nos dá o acesso. Você que já é convertido há muito tempo, pense comigo. Tá alguma coisa acontecendo, você fala, vou orar. Tem outra coisa, vou orar. E se você não tivesse? E se você não tivesse a oração, gente? Para nós é normal, a gente pode orar para Deus. Deus nos ouve, mas nem sempre foi assim. Eles tinham que ir ao sacerdote. Hoje, nós somos o sacerdote de Deus, temos acesso livre para Deus. E aí, então, nós precisamos acessar com a nossa oração. E Jesus é o nosso intercessor junto, Ele nos liga com o Pai na nossa oração. E você tem o hábito de orar todos os dias? Você tem o hábito de orar quando você acorda? Antes de começar qualquer coisa, eu não estou falando para você orar 10 minutos, 15, meia hora, não. Às vezes é poucos minutos você dá uma conexão ali com o autor da vida. Imagine você começar um dia sem ver a primeira mensagem, enviar a primeira mensagem para o Senhor. Não tem, é o Criador. Como Ele não tem o primeiro lugar? Se Ele é o autor de toda a vida, como não se comunicar com Ele? Já desde a primeira comunicação, nós já comunicamos com Ele. E aí, se nós não orarmos, nós ficamos fracos. Lutero, ele falou uma frase que ficou célebre. Eu acho que não é uma frase simplesmente, é mais que uma frase, é uma realidade. Ele disse assim, ser cristão sem orar é como querer viver sem respirar. Não tem como ser cristão e não orar. E não orar. E agora eu quero convidar você a abrir o texto de Reis. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, do 14 a seguir. Eu quero comentar com você que, para mim, a oração é como uma flecha que você lança. E aqui nesse texto, nós vamos ver sobre flecha. Talvez você que conheça mais a palavra, você pode dizer assim, mas pastora, isso aqui é um momento profético que o rei estava tendo com Eliseu. Isso aqui é profético. Não está falando de oração. Mas eu enxergo aqui. É uma atitude que eu vejo muito, muito igual à oração. O texto diz, 2 Reis 13, versículo 14 a seguir. Estando Eliseu padecendo de enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Eliseu era o profeta. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei e disse, abra a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu e disse,
flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Nós vemos que o costume desses reis é que quando os reis que eram de Deus, mesmo que eles eram bem desobedientes, né? Porque teve mais rei do povo de Deus ruim, mau, não fez o que era reto perante o Senhor, do que o rei bom. Mas mesmo assim, eles andando todos desviados, eles queriam que Deus respondesse, eles queriam que Deus se comunicasse com eles. E aí tinha que ir ao profeta. E aí eles iam ao profeta para saber, nós vamos ganhar a guerra ou nós vamos perder a guerra? E esse momento, o Eliseu está mal, logo ele morre. E aí o rei vem ali. E daí olha que momento que está acontecendo ali. Sabe, às vezes nas nossas vidas, tem momentos da nossa vida que eles são definidores. Aquele momento vai decidir a sua vida. Pare para pensar alguma coisa na sua vida que daí para diante mudou a sua vida. Então, esses momentos, e às vezes existem momentos divinos, e nós não percebemos. E eu penso, olhando para o texto, que o rei Jeoás não estava tendo entendimento do que estava acontecendo ali. Aí, o profeta fala assim, atira as flechas. Ele foi lá e atirou as flechas. E aí o profeta disse, sabe o que você fez aí? Você tirou a flecha e a flecha porque ferirás, é flecha da vitória. Ferirás os sírios porque ferirás em Afecas até o consumir. Então, primeiro ele tirou para o alto. E aí ele falou assim, olha, isso aqui significa que você vai ferir os sírios, que era o povo da Síria que invadia, queria tomar as terras, já tinha tomado do pai dele 3 territórios lá. E aí, então, o profeta disse para ele, então tu vai consumir, quer dizer, uma palavra de Deus, já tinha vindo uma palavra. E aí, ele não percebeu que aquele momento dele estava mudando o futuro dele. A gente também não tem noção. Que alguns momentos da nossa vida, eles podem mudar o nosso futuro. Claro que tanto para melhor como para pior, né? Se for direção de Deus, sempre é para o melhor. Então, aquele momento não era um momento só natural. Aquela flecha era uma flecha comum, natural. Mas naquele momento, aquela flecha estava destinada a dar a resposta e a realmente, era profético declarar o futuro. Era isso que estava acontecendo ali. Então, aquela flecha ele disse, essa é a flecha da vitória. Flecha da vitória do Senhor. Agora, vamos olhar da continuidade aqui do versículo. Disse ainda, toma as flechas, Eliseu disse, né? Toma as flechas, ele as tomou. Então, disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, ou 6 vezes, ele disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Eu imagino que no mínimo tinha 6 flechas. Por que ele não lançou todas as flechas? Por que ele lançou 3 flechas? Aí o profeta fica bravo com ele. Ele diz, olha, você deveria ter lançado pelo menos 5 ou 6 flechas. Então, você estava mudando o seu futuro lá na frente. E você ia consumir os sírios. Olha que tremendo esse momento, gente. Esse é o nosso Deus. É assim que o nosso Deus age. Está nas nossas mãos poder mudar o futuro. Nosso futuro. Nosso cônjuge. Nos nossos filhos,
de uma cidade. Então aqui, aquele homem, por que ele não... Porque se ele estava dizendo, é flecha da vitória, ele tinha que ter um coração tão disposto e dizer assim, eu vou lançar essas flechas, eu vou lançar 1, 2, 3, 4, 5, eu vou lançar todas que tem aqui, porque aqueles sírios vão ser derrotados. Você percebe que não havia disposição dentro dele? Que não havia uma convicção assim, de quanto era ruim, ou não havia uma fé do que estava acontecendo. No mínimo, ele ficou tão no natural, mandar jogar flecha. Vou jogar umas 3. E ele perdeu aquele momento. Por isso que eu penso que a oração, ela é profética. Porque a oração, ela sempre tem a ver com amanhã, não é verdade? Você não ora, claro, quando você lá traz pelas feridas da alma, mas você traz elas para o presente, aí a cruz de Cristo e é curado. Mas se não, a oração é sempre para depois. Sempre para depois. Então você ora querendo que uma situação se transforme, seja na tua vida, seja na vida dos outros. Então por isso que eu creio que a oração, ela para mim, como ela é sempre depois, ela é meio profética. Agora, olha só, aqui disse, o profeta disse para ele, agora você vai ferir só 3 vezes. Se você tivesse lançado as flechas, se você tivesse orado, com convicção, com fé, você ia conseguir. Mas porque você não fez isso, você consegue só um pouco. Consegue que a sua esposa se transforme só um pouco. Que o seu marido se transforme só um pouco. Que os seus negócios se transformem só um pouco. E agora, olha só, no 25, nós vamos ver a prova de que aquela oração lá era profética, que naquela hora estava se decidindo o futuro. 25, versículo 25. Jeoás, filho de Jeocás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoá o feriu e recuperou as cidades de Israel. Então, eles tinham roubado aquelas terras e ele conseguiu 3 vezes os 3 territórios que haviam sido roubados no tempo do pai dele. Ele trouxe de volta. Trouxe, glória a Deus, né? Vitória ali, 3, ele voltou. Mas os sírios continuaram incomodando eles. Esse que é a parte ruim ali. Então eu vejo que a oração, ela é uma flecha lançada em um alvo. E você que estabelece qual o alvo. E eu posso resumir 3 alvos. Ver se você concorda comigo, que nesses 3 está tudo. Vou a Deus por causa de Deus. Eu vou a Deus por causa dele. Eu lanço como uma flecha uma oração para ele. Eu lanço o meu louvor para ele, o meu agradecimento para ele. Então, esse alvo é Deus mesmo. A oração é outro alvo. Vou a Deus por causa de mim mesmo. Então, eu lanço a oração a meu favor. E eu vou a Deus por causa dos outros. Então, aqui se inclui todas as nossas orações. Agora, eu quero te dizer umas frases. Eu não vou discorrer sobre elas, porque senão a gente demora e sai do horário. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque essas frases, elas são carregadas de verdade. A oração é uma flecha que é lançada. A oração transpassa os 2 mundos. O nosso mundo aqui e o mundo de Deus. A oração é um elo de ligação com o reino celestial. A oração constrói o que precisa ser construído, destrói o que precisa ser destruído. A oração alcança o futuro. A oração desfaz o passado. A oração abre porta e fecha portas que não deveriam ser abertas. A oração aquece o nosso coração. A oração refresca a nossa vida. A oração move as montanhas.
A oração é uma semente. A oração nos aproxima do alvo da nossa oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Nós sabemos que aqui é casa de Deus, aqui o povo reunido, né? Casa de Deus. Então, essa casa deve ser um povo que ora bastante. Mas nós aqui, somos casa de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, somos casa de Deus. Então, essa casa aqui deve ser casa de oração. Constantemente ser casa de oração. E aí, nós vemos, por exemplo, você vai no trânsito. Nem uma vez você ora. Aí eu vou orar para me proteger. É isso? Então, às vezes eu oro, Senhor, eu oro para nós ter uma viagem tranquila, chegar em paz ao nosso destino, e eu oro por cada um que vai passar por nós. Que eles também cheguem ao destino deles em paz e segurança. Senhor, guarda as peças desse carro, guarda as peças do carro deles, e assim por diante. Dá-nos uma viagem tranquila, como dá para eles. Os anjos guerreiam por nós, guerreiam por eles. E nós estamos, então, orando. Por exemplo, você já viu alguém construindo, sei lá, uma casa, pondo os tijolos ali, às vezes o sol forte, ou está construindo um muro? Você parou. A hora que você tivesse, parado ali com o carro, você pensou: Deus, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Dá força, vigor para ele trabalhar. Você já fez isso? Aquele que vem buscar o lixo lá, que às vezes pega aquelas sacolinhas que não são colocadas duas, aí começa a vazar água e molha eles. Você já parou para orar por eles? Nós somos casa de oração. Aonde nós vamos, nós podemos estar no trânsito em vez de espraguejar, às vezes. No trânsito, ora. Ora por da frente, ora por do lado, ora por do outro lado. Ora. Por quê? Porque somos casa de oração. Aí nós vamos orar constantemente. E sabe o que nos prejudica nessa geração? É que é uma geração que ela não consegue se aquietar. Ela não consegue se aquietar. É um mundo muito rápido, muito rápido. E isso eu penso que é um jogo do inimigo, para que a gente não tenha a solitude da presença de Deus. Não, já tem que fazer isso, não, já tem que fazer aquilo. Começa a orar, levanta um monte de vezes. E depois não, mas eu vou orar. Porque a vida é muito corrida, muito corrida. Mas, para nós corrermos, nós precisamos ser fortes em Deus. E a nossa oração, ela precisa ter a fé junto com ela. A palavra de Deus nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e não só que Ele existe, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa ter certeza no seu coração que Deus quer te abençoar. Ele quer te dar recompensa. Não é só acreditar que Ele existe, mas que Ele quer te abençoar. É isso que a palavra de Deus diz. Agora em Mateus 7, 7, 8, ele nos mostra que orar é pedir, é buscar e é bater. Mas o que acontece? Muitas vezes nós pedimos e paramos de pedir. Nós batemos e paramos de bater. Nós buscamos e paramos de buscar. Por que nós paramos de buscar? Por que nós paramos de bater, de insistir? Porque a incredulidade, às vezes, está no nosso coração. E a dúvida e a fé não andam junto. A hora que você deixar a dúvida entrar, a fé foi embora. Elas não habitam junto. Se você quer ter a fé em Deus, deixe a dúvida de lado. Porque a hora que ela entrar, a fé sai. Elas não atuam junto. E Jesus disse ali em Mateus 7, 7, 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. É Jesus falando. É Jesus dizendo.
Em outra ocasião, Jesus conta uma parábola que uma mulher, ela vai por um juiz iníquo, quer dizer, um juiz que não tinha Deus, nem temor de Deus. E Jesus conta essa parábola. Ele diz, e essa mulher, ela vai lá, e aí ela insiste, e o juiz não quer nem saber dela. E aí chega uma hora que o juiz fala, tudo bem que eu não temo a Deus, mas essa mulher me incomoda, então eu vou atender ela. E aí Jesus disse, olha, se esse juiz, que é iníquo, pecador, insensível, ele foi e atendeu a mulher, muito mais o vosso Pai que está no céu. E muitas vezes é porque nós não ficamos batendo, nós não ficamos pedindo, nós não ficamos buscando. E aí diz que é sem cessar. Porque você vai parar de orar. Às vezes a oração, ela acontece na semana que vem, no outro dia, às vezes no mês que vem, e às vezes no ano que vem. E às vezes se eu parar de orar, eu não estou movendo os montes. Olha que grandeza, gente, que tremendo. Está nas nossas mãos mover as montanhas da vida pela oração. Pela oração. Mas Jesus, naquele texto com a mulher ali, usando aquela mulher de exemplo, Jesus disse assim, falta de fé. Que vocês não confiam no Pai de vocês, do céu. Ele falou, quando vier o Filho do Homem, achará por acaso fé na terra? O Jesus estava falando. Vocês não batem? Porque vocês querem parar de bater. Vocês querem parar de pedir. Sabe? Todo mundo deve ter isso. Chega um momento da vida que você tem vontade de parar. Eu teve uma época que tive vontade de parar de orar pelos meus irmãos. De sangue. E aí eu pensei, não vou falar mais nada também. Não vou, já orei um monte. Mas meu pai, no leito da morte dele, ele disse assim, ó, não desista. Meu pai não era convertido, se converteu ali na hora que estava mal para morrer. Não desista dos seus irmãos. Fala com jeito, fala com ele. Aí eu voltei a orar de novo. Claro que tem horas que a gente cansa. Por isso que a gente precisa ouvir uma palavra de novo de oração. Por isso que nós precisamos ouvir constantemente sobre a oração. Porque daí você novamente vai dizer, o que eu parei de orar? Que eu não devia ter parado. Às vezes você ora e de repente você tem todas as respostas à sua oração. Aí você fica feliz, ai, já consegui. E aí você para de orar e você parou de plantar. E aí como que você vai querer que tenha transformação de outra coisa lá na frente? Então, a linguagem que Deus colocou em nós para acessar a Ele é a oração. Nós entramos no reino de Deus e nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E aí, às vezes, o reino contrário, o de Deus, ele quer oprimir a gente. Ele quer deixar a gente triste. Ele quer deixar desanimado. Ele vem e coloca assim, de repente, parece que você enxerga cura, tudo está ruim. Outro dia, pela misericórdia de Deus, você levanta, começa a olhar diferente, não é verdade? Você vê que o problema de ontem não era tão grande. E sabe, nós tivemos uma experiência, meu marido não estava em casa. Uma vez, quando as crianças eram pequenas, um momento assim, eu estava em casa e os 5 estavam ali. Que veio uma coisa ruim, sem explicação. A minha mente e o meu coração foi tomado por um pavor, mas não tinha acontecido nada. E aquele pavor era tão terrível que eu falei, Deus tem misericórdia. E eu chamei as crianças. Eu falei, filhos, vem cá orar com a mãe. E aí eu comecei a andar pela casa orando. Só que o Espírito Santo me deu uma direção. Porque geralmente a gente fala assim, toda obra maligna sai em nome de Jesus. Mas naquele dia, o Espírito Santo me orientou que era para proclamar que Deus era grande. Que Deus era soberano. E eu comecei andando por toda a casa e eles atrás.
Senhor, Tu é tão grande, Tu és soberano, Senhor, eu exalto a Ti. Daí continuei, foi. Aí, de repente, depois que já tinha orado um monte ali, eu olhei para trás, não tinha mais ninguém ali. As crianças voltaram a brincar. E eu penso assim, como às vezes nós somos assim? Começamos no propósito, queremos orar, depois esquece até o propósito que tinha. E nem criança, vou brincar, vou assistir uma série, vou qualquer coisa. E aí, a gente não se determina. Então, ali eu vi, assim, que era uma nuvem maligna. Aí eu pensei, mas o que aconteceu? O que aconteceu antes? Eu procurei pensar. Mas eu tinha um programa na TV naquela hora, eu não assisto aquelas coisas, mas ele estava lá ligado e eu ouvi. Mas eu não dei atenção para aquilo. Passou, aí o repórter falava, e deu um tiro, e foi lá, e está caindo, e olha lá, e fez, sabe, quem já assistiu sabe como eles fazem, né? Faz aquela, mais do que é, já é dramático, e eles fazem mais do que é. E aí morreu, e vai lá, atirou e tal. Mas eu, aparentemente, mas eu creio que aquele dia entrou alguma coisa. Mas como entrou, saiu. Então, às vezes, o reino contrário vem e nos oprime. E aí cabe a você sair debaixo da nuvem. Sai de baixo. Vai para a presença, clama a presença de Deus e você vai sair debaixo dessa nuvem. Não devemos deixar o reino contrário influenciar a nossa vida. E a oração, ela deve ser uma prática diária para que sejamos fortalecidos. E muitas vezes nós não temos desejo de ir porque a gente quase não se conecta com Ele. Não é que nem aquele do celular que você quer mandar um áudio, quer mandar isso e aquilo. Então, às vezes, você não tem uma conexão profunda. Eu creio que Deus tem uma mensagem para você nessa noite. Ele quer conexão profunda. Ele quer que você mande os áudios, sabe, todo dia, toda hora, para Ele. Nós tivemos um momento também em casa, não faz muito tempo, não faz. Depois da pandemia, daí a gente fica perdido no tempo, né? Daí eu fui compartilhar, a família estava ali, daí vieram almoçar, convidei eles de propósito, falei, eu quero compartilhar algo do meu coração. Daí eles sentaram no sofá, nas cadeiras, e as crianças sentaram no chão. E aí eu comecei a compartilhar, mas eu, né, quando começo a compartilhar alguma coisa, eu começo a chorar. Conforme o que eu vou compartilhar, se eu acho que é muito de Deus, daí eu começo a chorar. Aí eu comecei a chorar. E daí eu falava, e aí de repente, as crianças estavam de joelho, chorando. Daí tinha as outras que tinham, acho que 4 aninhos, elas não sabiam o que era aquilo, mas elas viam que as primas estavam lá de joelho. E aí elas vinham lá pertinho também. Às vezes elas iam buscar um lencinho para dar para cada uma. Então ela estava vendo, elas vinham ali, elas sabiam que aquele momento não era hora de brincar. Era hora de estar ali. Isso é uma cultura. Agora eu quero perguntar para você, você tem orado com a sua família? Você tem orado com seus filhos? Naquele ali que eu estava testemunhando, houve um momento divino ali. Deus se manifestou naquela reunião. Porque nós estávamos num momento coletivo, nós estávamos num momento juntos ali. Agora, olha só, nós temos motivos de sobra para orar, não temos? Se você for pensar, você vai achar um monte de coisa para você orar. Então, olha só. Você está triste? Ore. Você pode dizer, Senhor, quero te falar que meu coração está triste hoje, mas eu não quero estar triste. E eu tomo a tua alegria para que encha o meu coração. Você está feliz? Ore. Senhor, há uma alegria invadindo meu coração. Muito obrigado, Senhor, porque tudo que é bom vem de Ti. Muito obrigado. Você está cansado? Ore. Senhor, eu te dou graças. Porque a tua palavra diz que tu faz forte ao cansado e tu dá força àquele que não tem nenhum vigor.
Então, eu agora me aproprio dessa força, Senhor. Você está diante do pecado? Diga, Senhor, eu rejeito dar mais um passo em direção ao pecado. E a tua palavra diz que o pecado não tem domínio sobre mim. E eu me declaro livre. Diante do livramento, Senhor, eu percebo que tu estás me livrando de algumas coisas. Muito obrigado, Deus, por esse livramento. Qual que é a sua dor que necessita mais de oração? Pense aí. Qual que está na primeira da lista? Qual a sua dor? Qual aquilo que está machucando você? Ou está tirando a sua paz? Nós estamos trazendo uma palavra sobre a oração. E nós vimos Jesus dizer para não parar, não cessar de orar. O texto lá que eu não li todo, está lá, orar sem cessar. O que você parou de orar? Porque desanimou de orar. A oração vai mover a sua vida. É a oração que vai mover as coisas sobre a sua vida. Esse é o maior privilégio que Deus nos dá. E nós podemos aprender, para finalizar, eu quero mostrar essa parte. Nós podemos aprender a orar pelos salmos. Talvez você diga assim, eu vou orar, mas parece que não tem muitas palavras, não consigo ficar muito tempo. Então, nós vimos que nós vamos a Deus por causa de Deus. Nós vimos que nós vamos a Deus por causa dos outros e vamos a Deus por nossa causa. E eu quero começar com indo a Deus por causa de mim. Então, aqui no Salmo 103, Salmo 103, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aí você para. Minha alma, bendiga o Senhor do céu. E aí eu digo, a minha boca diz, Senhor, eu bendigo a Ti. E tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você precisa falar para a sua alma. Alma, não se esqueça de que Deus é o autor de todas as coisas. Não seja ingrata. Alma, eu tenho que falar com a minha alma. É Ele que perdoa as tuas iniquidades. Muito obrigado, Senhor. Quem sara as tuas enfermidades. Muito obrigado, Senhor. Quantas enfermidades. Eu tive no passado 5 pneumonias, uma atrás da outra. E não tinha o que parasse. Quando eu vi, eu estava tendo pneumonia. E aí, junto com meu marido, um irmão orou por mim. Fazem 35 anos que eu nunca mais tive pneumonia. De onde vinha aquela doença? De onde estava me perseguindo? Ele sara as tuas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Muito obrigado, Deus, porque Tu renova. Tu tens renovo a cada dia para nós, Senhor. E assim eu posso continuar todo o texto falando com Deus. Agora vamos para o Salmo 28. Diz assim: a Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda que se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que desce a cova. Ouve-me as vozes quando a Ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o Teu santuário. O que o salmista, ele está dizendo? Senhor, Tu não está ouvindo, Senhor. Tu não está ouvindo, eu estou orando, Senhor. É súplica. Tem vezes que a gente tem essa oração, bendiga minha alma, Senhor. Não esquecer nenhum dos benefícios de Deus.
E tem horas que é Senhor, socorro. Por isso que os salmos nos ajudam. Ele é idêntico a nós. Eles são homens iguais a nós. E aí, o rei Davi, no versículo 6, ali do mesmo 28, ele começa orando por ele e dele já começa orando pelos outros. Ó. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes e súplica. O Senhor é minha força, meu escudo, e nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a herança, apacenta e exalta. Depois que ele orou para ele, aí ele teve ânimo de orar pelo povo. Indo a Deus por causa dos outros, vamos para o Salmo 122. Versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e verdade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor Deus, buscarei o bem. Nós estamos em um tempo que é muito propício para orarmos por Jerusalém. Você já orou alguma vez por Jerusalém? Aqui orienta aqui o rei Davi diz, orai pela paz de Jerusalém. Senhor, que sejam prósperos que te amam, Senhor. Que aquele povo, Senhor, reine paz dentre os muros dele, prosperidade nos palácios dele, Senhor. Livra eles de todo mal, um povo tão perseguido. Parece que todo mundo queria destruir ele. Sabe que Jerusalém foi destruída um monte de vezes? Quando a gente vai lá, aí tem lá, essa pedra é do ano tão. Daí eles tomaram Jerusalém, daí quem construiu aqui foi outro povo, e assim por diante. Muitas vezes Jerusalém foi destruída e tirou o nome de Jerusalém. E aí Jerusalém se levantou novamente, o povo de Deus se levantou e se tornou uma nação de novo. Porque lá em Jerusalém Jesus colocará novamente os pés. Então, Jerusalém é o lugar onde ele vai voltar. Glórias a Deus. Por isso precisamos orar por Jerusalém. E aí, Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura a nossa sorte como as correntes no Negueb. Aqui é a oração coletiva. Agora vamos orar através dos salmos, indo a Deus por causa de Deus. Salmo 36, vamos voltar lá atrás. Salmo 36. Salmo 36, 7 a 9. Salmo 36, 7 a 9. Como é precioso, Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e da torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Davi está falando isso. Davi fala de delícias. Esse homem experimentou as delícias de Deus. E ele diz, ó, farte-se da abundância e as torrentes das suas delícias. O que você pode orar, Senhor? Dá-me uma experiência maior contigo. Eu quero experimentar e falar como o rei Davi. Eu quero falar das tuas delícias, Senhor.
Davi foi um homem que nem nós. Ele errou feio, mas ele caminhou e se tornou o homem segundo o coração de Deus. Porque ele amava Deus. Porque ele adorava Deus. Mesmo que os outros riam. Você sabe que eles perseguiam Davi? Que achava que Davi era exagerado com Deus? E aí, continuando o Salmo 34. Um pouquinho para trás. Bendirei, de Davi também. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma voz lhe exaltemos o nome. Senhor, eu quero te bendizer em todo o tempo, Senhor. Que o louvor esteja sempre nos meus lábios, para que a minha alma glorifique a Ti. Pai, eu quero engrandecer, Senhor, o Teu nome, junto com meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu vou convidar você a responder essa palavra. Nós não podemos ficar inerte ao que nós ouvimos. O que você pretende fazer depois de ouvir essa palavra?